Olá, concurseiros! Hoje é segunda-feira, está começando mais uma semana de preparação, então vamos aqui a nossa dica. Afinal de contas, faltam 34 dias para a prova. Hoje, 26 de agosto, segunda-feira é um dia que o concurseiro tem que realmente olhar para frente e fazer a semana render bastante. A dica que eu trouxe hoje é de noções de administração pública, sobre os modelos de administração pública. Eu vou bater aqui nas características de cada um, nas principais características de cada um. Então, pessoal, existem modelos de administração da coisa pública. Nem sempre existiu administração pública, mas desde o momento em que surgiu o Estado, surgiu a administração pública. Inicialmente, o modelo surgiu naturalmente, que era o modelo patrimonialista. Depois, foram criadas um novo modelo, foi elaborada uma teoria, principalmente baseada em Max Weber, para combater o nepotismo e a corrupção patrimonialista. Então surgiu a burocracia. E por último, a burocracia engessou demais a máquina pública, surgiu o gerencialismo. A administração pública gerencial para azeitar a máquina pública, para destravar a máquina pública. Não que a administração gerencial negue todos os princípios da burocracia, mas ela vem aí para flexibilizar. Então vamos à dica aqui. Antes, só relembrando, ainda dá tempo de adquirir o nosso curso completo para o TJ do Maranhão. Inclusive esse preço deve baixar aí, hoje, amanhã um pouquinho, porque já temos aí 3 semanas de aula, então tá 343. Dá uma olhada lá que de repente já até baixou um pouco. Aproveita lá em lojadoconcurseiro.com.br. Inclusive o nosso primeiro simulado, são 2 simulados, ele é liberado o caderno na terça-feira, amanhã. No caso, amanhã nós vamos estar liberando o caderno do primeiro simulado. Aí quando for sexta-feira, todos os vídeos, os professores comentando todas as questões do nosso simulado. Então vamos lá, pessoal. Modelos de administração pública. São formas de administrar a coisa pública. Então, historicamente, a administração pública evoluiu através de 3 modelos: o patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo. Esses 3 modelos se sucedem no tempo, ou seja, tem ordem. Primeiro, historicamente, falando de mundo todo, primeiro patrimonialismo, depois burocracia, depois gerencialismo. Se sucedem no tempo, sem que qualquer um deles seja totalmente abandonado. No Brasil, por exemplo, tivemos o patrimonialismo oficialmente até Getúlio Vargas, até a criação do DASP, em 1938, Lá com a criação do DASP até Getúlio Vargas. Então, quando Getúlio Vargas implementou no Brasil um modelo inspirado na burocracia. E aí, oficialmente, em 1995, com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, com Fernando Henrique Cardoso, nós saímos da burocracia oficialmente e entramos no gerencialismo. Isso tudo oficialmente. Ah, professor, então hoje não tem mais nada de burocracia? Claro que tem. É o que diz aqui embaixo. Sem que qualquer um deles seja abandonado. Vivenciamos hoje no Brasil a administração pública gerencial, mas que tem muito ainda de burocracia, muito ainda de patrimonialismo. O professor diz um pouco aí sobre o que é patrimonialismo. Patrimonialismo, pessoal, é na verdade você governar sem distinguir o que é público ou privado, tá entendendo? É, por exemplo, você usar o avião da FAB para poder ir passear com a família na Disney. Você não tem muita certeza se o avião ele é da coisa pública, da administração pública, para servir a coletividade ou para servir aquele que governa. Tá entendendo? É, por exemplo, isso. É não ter essa distinção clara entre o público e o privado. O patrimonialismo era assim, é assim, mas porque ele surgiu naturalmente. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre a história nesse momento, nessa dica curta, só de características. Mas a principal característica é isso. Logo, daí surge o nepotismo, daí surge a corrupção. Já a burocracia, não, é um sistema pautado no controle rigoroso dos processos, na forma de fazer as coisas. Nós trouxemos o formalismo das comunicações, trouxemos a hierarquização da autoridade, entre muitas outras características. E o gerencialismo é aquele que tenta trazer para a administração pública aquilo que funciona de bom na administração de empresas. Então, é administrar a máquina pública como se o povo estivesse delegando para um gerente que tem muitos conhecimentos das teorias gerenciais modernas para governar
para fazer aquele governo, aquela governança, tá? Principais características do patrimonialismo: apropriação do patrimônio público por interesses privados. Você vê que no Brasil nós temos muito isso ainda. A apropriação do cargo público. O cargo público, ele é meu, ele não é do povo. Logo eu posso dar para o meu filho, logo eu posso dar para a minha mulher, logo eu posso dar para o meu amigo. Então você tem a apropriação do cargo público. E a burocracia, que é o próximo modelo, defende a meritocracia. Você vê que a apropriação do cargo público e a apropriação do patrimônio público é quando você pega o dinheiro e coloca nas suas contas, entendeu? Então aí você tem um caso de patrimonialismo. Não existe uma previsibilidade de funcionamento da administração. A máquina pública funciona a bel prazer daquele que está governando, a bel prazer. Ora funciona, outro dia não funciona, mas hoje não é feriado, dane-se. Uma pessoa tem tais características, consegue um desconto, ou então consegue um benefício, a outra pessoa tem as mesmas características, não consegue, porque as coisas são de forma pessoal, porque não é respeitado o princípio da impessoalidade. As decisões são tomadas de forma pessoal. Quem implementou, quem trouxe para a administração pública o princípio da impessoalidade foi a burocracia. Ah, mas hoje no gerencialismo nós temos impessoalidade? Temos. Mas quem trouxe para a administração pública o princípio da impessoalidade foi a burocracia. E foi na burocracia que a impessoalidade atingiu o seu mais alto grau, tá? Agora hoje a gente tenta personalizar um pouquinho o atendimento. A apropriação do patrimônio público por interesses privados, a apropriação do cargo público, não existe previsibilidade de funcionamento e não é respeitado o princípio da impessoalidade. São as principais características do patrimonialismo. Já a burocracia, pessoal, ela veio para trazer o quê? Controles rígidos dos processos. E esses controles que ele trouxe foram os controles a priori, ou seja, a priorísticos, controles antecipados. Nós vamos ver que na administração gerencial, que é a próxima, os controles são a posteriori, são depois. Você primeiro constrói a escola, depois presta conta. Mas na burocracia o controle é a priori. Então a característica trouxe para a máquina pública. Lembra que a burocracia surgiu para combater o patrimonialismo. Então ela trouxe a presença de normas e regulamentos. Ou seja, antes não tinha regra para nada, passou a ter regra para tudo. Formalidade das comunicações. Nada de comunicação verbal, tem que ser tudo requerimento, aviso, racionalidade, eficiência e divisão do trabalho. Professor, tem eficiência? A palavra eficiência tem a ver com burocracia? Claro que tem, do modo deles, mas tem. Impessoalidade nas relações. Então vejam que a impessoalidade está presente na burocracia. Hierarquização da autoridade. Para que trouxeram a hierarquia? Ora, porque antes uma pessoa só tomava a decisão. Ei, menino, me aposenta aí. Poxa, professor, mas o senhor tem só 40 e poucos anos. Pô, como é que o senhor quer se aposentar? Aposenta aí, meu. Tá bom. Agora o que tu vai dizer para mim? Não, professor, olha. Primeiro que o senhor não tem os requisitos. Segundo, que se eu disser para o senhor se aposentar, o meu chefe vai analisar a minha posição. Depois o chefe dele e o chefe do chefe dele. Não vai passar. É isso, a hierarquização foi criada para combater o nepotismo e para combater a corrupção. Rotina e procedimentos padronizados. Tudo padronizado, passo a passo, tudinho para as coisas. A competência técnica e a meritocracia, concurso público, licitações, que ganhe o melhor. Nada de se apropriar do cargo público. Competência técnica e meritocracia. Separação entre a propriedade pública e privada. Você viu que no patrimonialismo tinha uma apropriação da coisa pública. Previsibilidade de funcionamento. Você viu que no patrimonialismo não existia previsibilidade de funcionamento da máquina pública. Agora tem, porque tem regra para tudo, norma para tudo. Logo existe uma previsibilidade de funcionamento. E controle a priori de processos. Os controles todos antecipados. Então essas são as principais características da burocracia. Aí veio o gerencialismo, ou administração pública gerencial, que tem suas próprias características. Não veio para romper com a burocracia, mas veio para desbloquear, entendeu? Dar mais flexibilidade. Então a palavra flexibilidade não combina com burocracia, mas flexibilidade
combina com o gerencialismo. A ideia do gerencialismo não é criar regra tintim por tintim para tudo, não. É dar uma certa margem de liberdade para o gestor público. A burocracia, ela partia do princípio que todo mundo é desonesto. O cidadão é desonesto e o gestor público é desonesto. Então ele parte, por isso que o controle tinha que ser rigoroso. O gerencialismo não, ele parte do princípio de uma confiança limitada, até que se prove o contrário, aquele cidadão, aquele gestor público é confiável. Então nós temos aqui, pessoal, as características do gerencialismo, da administração pública gerencial. Descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para os administradores públicos. Na burocracia, tudo era muito piramidal, tudo muito centralizado. Descentralização tem a ver com gerencialismo. Também descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais. Antigamente, os municípios não tinham autonomia. O governador se elegia e era ele que indicava os prefeitos. A partir da Constituição de 88, passamos a eleger os prefeitos e o município passou a ter seu próprio orçamento e as suas próprias atribuições. Por exemplo, a questão da educação infantil, a educação básica e a saúde pública. As outras esferas repassam o dinheiro, mas é a prefeitura. Então, descentralização administrativa e descentralização política. Organização com poucos níveis hierárquicos. Quer dizer, ele não defende, ele não está tirando a hierarquização, mas poucos. Onde tem muito excesso de níveis hierárquicos é na burocracia. Ao invés de piramidal. A outra é a pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total, como acontece na burocracia. Controle por resultados, por indicadores de gestão. Tá? O controle, ao invés de um controle rígido de processos, você cria resultados, você cria indicadores de gestão. Você vai ter que ter uma taxa de reprovação de 1 a cada 100, você vai ter que ter uma taxa disso, você cria indicadores de gestão, tá? Você faz o controle pelo resultado e não pelo processo, pelo passo a passo. A administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de uma administração autorreferida, aquela que olha para ela mesma, ele está se referindo à burocracia. Se cair na prova, a administração autorreferida é a burocracia, voltada para o atendimento do cidadão é a administração gerencial. De maneira bem rápida, nós vimos as características mais importantes dos 3 modelos de administração pública. Aqui no YouTube tem uma outra aula minha, se você procurar, sobre esses modelos de administração pública, que está um pouco maior. Se tiver curiosidade, vai lá e assiste. Mas essa aula também tem no curso completo da loja. Vamos fazer algumas questões aqui da Fundação Carlos Chagas, para a gente poder entender melhor. Essa aqui caiu em 2019, bem recente, CEMEF Manaus. Diz assim, entre as características próprias do modelo de administração pública patrimonialista, destaca-se, patrimonialismo é aquele primeiro, é aquele modelo em que você não tem uma separação entre a propriedade pública e privada, tem muito nepotismo, tem muita corrupção. Disseminação, divulgação, espalhar práticas como clientelismo e nepotismo. Poxa, o professor falou em nepotismo, corrupção, mas não falou clientelismo. Mas está certo, mas bora olhar as outras. Deu dúvida, põe um pontinho. Bora para outra, aí já a gente volta nela. Patrimonialismo, nítida separação entre patrimônio público e dos governantes, negativo. Isso aqui seria o quê? Isso aqui seria a burocracia. A burocracia é que tem uma nítida separação entre o patrimônio público e dos governantes. E também o gerencialismo, mas jamais o patrimonialismo que tem. Departamentalização da administração e especialização técnica dos funcionários. Burocracia, porque no patrimonialismo é tudo centralizado numa pessoa só. Não tem departamentalização, não tem divisão do trabalho. Na burocracia nós temos o juiz, o promotor, o delegado, o agente. Lá no patrimonialismo não, eu sou a lei. Eu sou a justiça. Ausência de controles formais, estaria certo. O patrimonialismo não tem controle formal. E ênfase no controle de resultados, negativo. Quem tem ênfase no controle de resultados, pelo resultado, é o gerencialismo. Tá? Na verdade, a ideia também do gerencialismo é não ter um controle formal. Tá? Mas isso também vale para o patrimonialismo. De qualquer maneira,
foco no controle de resultados, não tem foco em controle nenhum o patrimonialismo. Foco na preservação do patrimônio público com ênfase na meritocracia. Se tem uma ênfase na meritocracia, na preservação do patrimônio público, falou em meritocracia, é burocracia. Volta lá que só pode ser a letra A. A letra A diz que é o clientelismo, ou seja, eu estou ali no governo para defender os interesses de uma certa clientela, ou do pessoal do agronegócio, ou dos militares, ou do movimento social sem terra, ou do movimento tal, ou do clientelismo, tá? E nepotismo, tá? Em geral, no patrimonialismo você vai defender o seu grupo. Nepotismo também. Clientelismo, nepotismo, corrupção, tudo são características da administração patrimonialista, tá bom? Questão boa. Mais uma, essa é de 2015 do TCE do Ceará. A administração pública burocrática, vamos lá, ele quer agora falar da burocracia. Caracteriza-se pelo controle rígido, começou muito bem, exercido prioritariamente por indicadores de gestão, errou. Pessoal, indicadores de gestão, eles têm a ver com o que isso aqui? Com o gerencialismo, Indicadores de gestão, nada mais é do que você controlar por resultados, criar indicadores para tudo. Burocracia, baseia-se no princípio do mérito profissional, começou bem, meritocracia, e enfatiza a definição de metas para a atuação do servidor público e, consequentemente, a sua progressão na carreira. De novo, não. Definição de metas é tipo assim, olha, eu te contratei, gerente, eu quero que você venda 10% a mais do que nós vendemos no ano passado. Definição de metas é uma prática gerencial e não uma prática da burocracia. Bora procurando. Baseia-se no princípio do mérito profissional, começou bem, meritocracia, e enfatiza a importância do cumprimento de regras e procedimentos rígidos. Acabou a questão, é essa. A burocracia baseia-se no princípio do mérito profissional e enfatiza a importância do cumprimento de regras e de procedimentos rígidos. Essa é a resposta. Baseia-se no princípio do mérito profissional, começou bem, e atribui grau limitado de confiança aos servidores e políticos. Não atribui um grau limitado, na verdade ele parte do princípio da desconfiança total. Quem atribui um grau limitado de confiança aos servidores e políticos, recomendando para isso o contrato de gestão, isso é administração gerencial. Foi adotada em substituição à administração patrimonial. Começou bem, porque a burocracia veio em substituição patrimonial, que distinguia, ou seja, que a patrimonial distinguia o patrimônio público do privado. Negativo, porque a administração patrimonial não distinguia o patrimônio público do privado. Só pode ser mesmo a nossa letra C. Burocracia, baseia-se no princípio do mérito profissional e enfatiza a importância do cumprimento de regras e procedimentos rígidos. Bem, pessoal, antes da última questão, só relembrar que se você já tem o nosso curso completo, você já tem a revisão online, vai começar 10 dias antes da prova, só é você ir acompanhando a nossa contagem regressiva, está apenas R$ 39,00, é maravilhosa, pessoal. Então, muitas horas de aula e só direcionado, vem o PDF tudo bonitinho. E ainda estamos, hoje é segunda-feira, a última informação que eu tive é que ainda não acabou o primeiro lote, já vendemos mais de 150 ingressos, ainda é pouco, mas ainda está um pouquinho longe, tá? Consulta, porque pode acabar a qualquer hora, não sei o dia que você está assistindo esse vídeo aqui, tá? Mas dia 28 na véspera, 9 a 10 professores da Loja do Concurseiro, cada um entra e resolve questões, dá suas dicas lá no Rio Poti Hotel, garante logo o teu ingresso que logo logo vira o lote e vai ser R$50. Não fica de fora, vai ser show, tá bom? Próxima questão de 2017 do TRT diz assim: constituem características próprias inovadoras, tá, do modelo gerencial de administração pública, que o diferenciam dos outros modelos precedentes, outros modelos que vieram antes, ao patrimonialismo e à burocracia. Então ele quer uma característica do modelo gerencial. Combate ao patrimonialismo. Ah, professor, de certa forma sim, mas quem é que se caracteriza por combater o patrimonialismo? É a burocracia, pessoal, é a burocracia. Tem que ter muito cuidado com essas coisas, tem que ter muito cuidado. Uma coisa que caracteriza algo, entendeu? Que caracteriza algo.
Ah, na bandeira do país tal tem um pontinho amarelo, mas o resto é tudo vermelho. Então, o que caracteriza aquela bandeira? O que caracteriza aquele país, por exemplo? Ah, é o vermelho. Não é porque tem que caracteriza. O gerencialismo tem personalidade? Tem, mas não caracteriza. O que caracteriza a burocracia. O formalismo caracteriza a burocracia. A presença de níveis hierárquicos caracteriza a burocracia. Então, combate ao patrimonialismo e à burocracia. Opa! Controle por resultados. Isso sim é gerencialismo. Formalização dos procedimentos. Burocracia. Profissionalização do corpo técnico. Muito treinamento, desenvolvimento, burocracia. Hierarquia e meritocracia, burocracia. A única é controle de resultados ou controle por resultados. É a única característica do modelo gerencial. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida tem o nosso zap 9198-422-4238. Nosso site. E se inscreve. Se gostou do vídeo, deixa um comentário, pessoal. É muito bom pra gente saber que a gente está no caminho ou que a gente tá fora, tá saindo. É muito bacana pra gente. Fica com Deus, pessoal. Bom dia, tchau.